Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ora, muito bem, então hoje começamos a nossa aula. Eu já vou colocar, portanto, a projetar a nossa aula, e nós hoje é muito interessante o discurso que nós vamos fazer, porque hoje temos uma reviravolta de pura dogmática. Porquê é que eu digo isto? Porque São João Paulo II, vocês já ouviram falar certamente da questão da teologia do corpo, não é? Não é óbvio. São João Paulo II tem um pontificado extraordinário, porque durante 38 anos este homem conseguiu ter, e depois eu tendo estudado lá em Roma, eu depois consegui-me aperceber, refazendo um bocadinho a história das últimas décadas de Mariologia, olhando para os documentos. Este homem entra para o papado em 78. É ali 78, 79. Ele consegue reunir à sua volta, e eu acho que foi o último que conseguiu fazer isso, um trabalho do ponto de vista teológico, conseguiu pegar nos teólogos reunidos à volta dele e abrirem, ou seja, pegarem no Concílio Vaticano II e o aplicarem no terceiro milénio. O que é que isto significa? O Concílio Vaticano II, um concílio eminentemente pastoral, diz o método teológico é aquele da história da salvação. Ou seja, é necessário regressar à Sagrada Escritura, não para usá-la para comprovar a minha afirmação, mas é necessário descer, ver o que lá está escrito, o sentido profundo, e construir um cristianismo a partir desse sentido profundo. Por exemplo, para os alunos que têm hoje a graça de terem estado connosco para além do curso de São José, e mesmo neste curso nós fizemos, infelizmente apenas uma hora, mas é o tempo que temos, São José, a passagem na Sagrada Escritura na perspectiva bíblica, de cada vez, no campo da Mariologia, como eu já vos disse, sem Mariologia não há Josefologia, de cada vez que nós descemos aos textos e aos contextos originais na Sagrada Escritura, abre-se um mundo. É ou não é verdade? Ora, o que é que o São João Paulo II vai fazer, razão pela qual nós vamos ter uma Redentoris Custos dividida em duas partes? Este homem, este santo, vai pegar nos teólogos e vai os questionar. Reparem que nós fomos à procura de todos os vestígios principais acerca de São José até chegar a São João Paulo II. E nós até agora, mesmo a patrística, disse muitas coisas. Mas a partir desta aula, nós chegamos à dogmática de hoje. Estão a entender? Se nada mais fizéssemos e tivéssemos apenas desta aula para a frente, eu já ficaria feliz. Porquê? Porque ele vai pegar nos teólogos e vai fazer a pergunta: e o que é que isso tem a ver na cultura contemporânea? O que é que esse texto escriturístico, que esculpe a imagem de São José, o que é que isso tem a ver connosco hoje? E a resposta? As respostas descompõem a pessoa. Em sentido positivo, claro. Por isso é que eu vos disse que nós lemos a Quamquam Plurias para depois entender este documento, que é o marco absoluto daqui por 1000 anos, se ainda existir muitos, Deus Nosso Senhor permitir. E este documento vai ser o documento que faz a transição da Josefologia do segundo para o terceiro milénio. É este o documento. Eu mandei-vos o documento hoje de manhã no grupo, não foi?
Portanto, são apenas 20 páginas, está num português que nem é muito português, nem é muito brasileiro, é uma coisa assim, estamos habituados aos documentos da Santa Sé. Eu vou ao site do Vaticano, que ao menos digo assim, olha, por descargo de consciência tem aqui uma versão oficial que a Santa Sé nos dá. Depois algumas palavras, bem e mal, saltam aqui e ali. Mas bem, o que é que ele faz? Vocês já repararam na estrutura do documento. O documento praticamente pega na Sagrada Escritura, vai por ali abaixo e depois a questão do patrono. Praticamente faz isto. Contextualiza este homem. O que eu vou aqui apresentar são ulteriores conclusões temáticas presentes no texto em forma muito sintética que depois, durante as próximas aulas, vão ser ampliados e esclarecidos. Então, assim sendo, temos a primeira parte, da Redentoris Custos. Claro que o nome em latim é sempre dado pelas duas primeiras palavras que estão. Custos não tem a ver com o custo, não é? Com o pagamento, tem a ver com o protetor, o custódio, isto é português arcaico, portanto seria o protetor do Redentor, numa tradução mais atualizada. Um centenário da encíclica Quamquam Pluries, do Papa Leão XIII, 15 de agosto de 1979, nós já a lemos, foi a ocasião para olhar com profundidade para a figura e missão do protetor do Redentor. Na plenitude dos tempos, Gálatas 4.4, São José participou como nenhum outro no mistério da encarnação ao lado de Maria. Ora, só esta frase já nos relembra o quê? Que um dos nossos grandes problemas hoje é, por um lado, uma mariologia que tende a esquecer-se de São José. E como tende a esquecer-se de São José, é uma mariologia feita a olhar, seguindo as disposições conciliares clássicas, para a maternidade divina e para a perpétua virgindade, para a Imaculada e para a Assunta. Não é? Contudo, quando nós nos confrontamos com o texto escriturístico, o que é que nós temos? Nós temos um título de Maria que normalmente não vem tratado, que é o título de esposa. Correto? Ora, se o título de esposa não vem tratado, muito menos vem o título de esposo. Porquê? Porque durante muitos séculos, de alguma forma, nós sepultamos um São José, como está no quadro atrás de mim, nós sepultamos São José num homem silencioso, ali num canto, que não sabia muito bem o que é que havia de fazer à vida, e não a figura do discípulo que disse um sim de fé, como ou a partir daquele de Maria. Vamos tentar concretizar. Por vocação serviu diretamente a pessoa e a missão de Jesus através do exercício de uma paternidade autêntica, colocando-se ao lado também de Cristo e, como tal, participando na mesma fé de Maria, sua esposa e mãe de Deus. Então, entre São José e um apóstolo, quem é que participa mais dentro do mistério de Deus? Obrigatoriamente São José. Então, porquê é que nós colocamos os apóstolos num pedestal, e Maria Santíssima também, graças a Deus, e esquecemos-nos da figura de São José? Essas perguntas o Santo Padre, o Papa João Paulo II, teve que as fazer. Certo? Do ponto de vista dogmático, há aqui qualquer coisa que escapa. E vocês já vão ver a passagem genial e inspirada que este homem, com a sua equipa de trabalho, consegue fazer. Enquanto servo da salvação, Lucas 1,38, eis aqui a serva do Senhor. Mas José serviu a salvação, torna-se ministro e é proposto a toda a igreja como um homem, isto é muito interessante, maduro. Maduro não significa ser velho, significa ter maturidade. Celeste patrono, não é? Patrono na igreja celeste, e participante dos meios da salvação. Ou seja, ele coopera com Deus de forma que a salvação viesse ao mundo.
O racionalismo, estamos a falar do contexto da quam plurias, o racionalismo, já falamos sobre o que era o racionalismo, portanto, o primado da razão, única fonte de conhecimento, única origem do progresso humano, deu origem ao naturalismo. Ou seja, o homem advém de si próprio, citando Parménides, o homem é a medida de todas as coisas, o homem advém de si próprio, o penso logo existo, já falamos um bocadinho sobre isso. Então, este naturalismo, tudo aquilo que não tem origem nas forças cegas da natureza, tem origem na razão. Deste naturalismo temos também o ateísmo. Se o homem se faz a si próprio, não existe uma vocação, eleição, predestinação do homem. Logo, Deus é completamente opcional e viver sem ele ainda dá menos trabalho. Este contexto deu origem ao socialismo, a sociedade humana que se autodetermina, etc, etc. O que dá origem ao comunismo, colocar tudo de comum entre todos. O problema é que tudo isto levou a um problema grave que nós temos hoje. Por exemplo, a frase a depressão é a epidemia do terceiro milénio. Já ouvimos várias frases. Agora é o Covid, amanhã vai ser outra coisa qualquer. Infelizmente. Mas este nihilismo, né, de nihil, de nada, né, Nietzsche é conhecido por isto, etc. O que é que quer dizer? Que todo o nosso esforço é absolutamente inútil, todo o nosso viver é absolutamente inútil, dado que toda a vida humana termina num nada. Então, virtudes, mandamentos, normas do agir, não são abertos a uma esperança. Um senhor chamado Immanuel Kant dizia a norma máxima do agir moral, que era: age de tal forma que a máxima do teu agir tenha sempre um valor de uma lei universal. Age de tal forma que a norma do teu agir tenha sempre o valor de uma lei universal. Ora, um homem que postula Deus, a alma e a liberdade estão completamente fora do horizonte do Evangelho e da ressurreição. A este contexto, vamos lhe chamar negro, o Papa Leão XIII chamou o poder das trevas, onde São José deveria bregar, fazendo a luta de cada parte na Igreja. E a proposta perante este contexto de São João Paulo II, e leio, é a seguinte: tenho para mim, efetivamente, que o facto de se considerar novamente a participação do esposo de Maria, reparem que ele já coloca desde o início aquilo que ele vai falar na carta, o esposo de Maria, no mistério divino, permitirá à Igreja, na sua caminhada para o futuro, juntamente com toda a comunidade, com toda a humanidade, portanto, uma Igreja hoje, pós-Vaticano II, inclusiva, mais do que exclusiva, juntamente com toda a humanidade, de reencontrar continuamente a própria identidade, ou seja, uma Igreja que não é filha de um conjunto de definições, no âmbito desse desígnio redentor que tem o seu fundamento no mistério da encarnação. Ora, nós aqui também temos outra característica. Normalmente a teologia divide-se entre encarnacionistas e vou-lhe chamar os crucificados. Mais ou menos isto. O mundo é salvo porque Cristo morre e ressuscita, ou o mundo é salvo porque Cristo encarna? Se nós olharmos, podemos responder a isto para as sensibilidades, a sensibilidade latina, como eu já vos disse, é uma sensibilidade, sobretudo, jurídica. Sendo uma sensibilidade jurídica, Jesus paga o preço dos pecados da humanidade perante Deus Pai. E a isso chamamos redenção. Portanto, paga. Não é? Vamos imaginar que eu agora portei-me mal, era preso pela polícia, havia uma fiança, o meu pai
ia-me redimir do peso da minha ilegalidade e tirar-me da prisão. Deu para entender? Isto é uma parte da verdade. A outra parte, completamente de caráter oriental, vocês entram numa igreja ortodoxa ou bizantina, o que é que vocês veem? Vem a chamada iconostasis, ou seja, atrás daquelas portas tipo de bar faroeste que abrem para os dois lados, vocês veem na parte de cima o anjo e Maria, a encarnação. E o sacerdote, quando entra dentro do Santo dos Santos, é como se entrasse dentro do ventre de Maria. E aí se concretizam aquelas palavras: se Deus quis encontrar a humanidade no ventre de Maria, será no mesmo ventre que a humanidade encontrará a Deus. Ora, o mistério da encarnação permite-nos, a encarnação do Verbo, e permite para a Igreja Oriental a identificação e a presença permanente de quê? Do Espírito Santo. Onde? Naqueles que acreditam. Então a salvação do mundo é operada, para além do sacrifício da cruz, é operada pela presença do Espírito Santo no mundo, que através da liturgia santifica toda a criação. Mas isto ficará para a Mariologia Oriental. Ora, vamos continuar, senão eu começo a falar destas coisas e a gente depois nunca mais acaba. Depois dizem-me: Daniel, não temos as 20 aulas. São José, uma figura ilustre, um homem extraordinário. Vamos ver porquê. Jesus é o Redentor do homem. Foi a primeira encíclica do Papa João Paulo II, que normalmente a primeira encíclica é programática, Redentor Hominis. Foi este o moto, o tema objetivo do pontificado de São João Paulo II. São José é o quê? É testemunha. Ora, vocês lembram-se, quando eu vos disse em relação ao magistério, que os apóstolos testemunharam e, como tal, anunciaram e, como tal, está neles o depósito da fé. Lembram-se destas palavras que falamos? São José é a primeira testemunha, vamos lhe chamar indireta, no sentido de dizer, sim, Maria é a primeira testemunha, mas é uma testemunha enquanto mãe, enquanto direta, porque Jesus, se vocês pegarem na obra de Santo Ireneu de Leão, um homem extraordinário, contra os hereges, adversos hereses, livro 3, 19, 3, Adversus Hereses 3, 19, 3, diz que Jesus tomou a carne da carne de Maria. Então, existe um envolvimento direto de Maria em, não é? A face que mais se assemelha a Jesus é a face de Maria. Porquê? Dizemos hoje com todo o conhecimento, porque tendo recebido apenas material genético da mãe, logo, estão a entender? Ora, o que é que isto significa? Que São José torna-se a primeira testemunha do evento da encarnação que acontece entre Jesus e Maria. Vamos dizer desta forma. Então ele é testemunha. E depois, ao longo da sua vida, o que é que ele faz? Da sua vida que nós conhecemos. Protege. Porquê? Não existe no mundo, na criação do mundo, uma espécie tão débil como o ser humano no momento de nascimento. Somos a única espécie no mundo em que, se não formos permanentemente curados, vigiados, não resistimos. Certo? Para quem tem conhecimento acerca de pintainhos, coelhos, cavalos, cabrinhas, etc., é completamente diferente do ser humano. Nós temos uma cabeça tão grande que, se não nos apoiarem na nuca, dá-nos cabo da espinha dorsal. Imaginem só. Depois de 20 séculos de delírios apócrifos, onde a pregação bebeu e desenvolveu o seu olhar para a teologia, vimos os apócrifos, vimos a quantidade de coisas dos apócrifos, e vocês faziam perguntas, a quantidade de coisas que depois passaram para o magistério um bocado sem critério. Lembram-se dos documentos anteriores que nós lemos? Hoje
redescobrimos um lugar onde José é visto a partir da história da salvação, como o Concílio Vaticano II propôs como método teológico. Um homem dentro da Cristologia, dentro da Mariologia, dentro da espiritualidade. Foi este o caminho que São João Paulo II, na Redentoris Custos, afastando-se da superficialidade, que é muito importante. E quem começou a fazer o curso, a ideia que nós tínhamos de São José e a ideia que hoje nós temos de São José é diferente. Vamos ser honestos. É diferente. Se não for diferente, eu preocupo-me. A não ser que vocês já tivessem um conhecimento extraordinário acerca de São José. E tudo aquilo que eu estou a dizer são repetições inúteis. Esperemos que sim, era uma coisa boa. Mas vamos ser sinceros. Afastando-se da superficialidade e fazendo o quê? Afundando as suas raízes no Evangelho e também na patrística. Pois os padres da Igreja, desde o final dos primeiros séculos, sublinharam como São José teve amoroso cuidado com Maria e se dedicou com alegre empenho na educação de Jesus, protegendo assim toda a vida da Igreja, porque ao proteger o filho e ao proteger a mãe, está a proteger toda a sua descendência. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Logo, sendo nós descendência de, protegeu-nos. Daí o padroado. Mas depois sobre a questão do padroado vamos ter uma aula. O que é um padroeiro, um patrono? O que é isso? O que é isso? Aquilo que torna São José tão ilustre é o facto de ter participado ao evento da encarnação, fazendo dele o tributário desse primeiro amor escondido. Ser protetor, custódio sem ser protetor, ser protetor inicialmente parece um papel quase marginal. Mas quando redescobrimos o matrimónio com Maria, encontramos quanto da altíssima dignidade da Mãe de Deus José recebe e quanto a sua paternidade o coloca numa posição de proximidade a Cristo, que hoje vemos como, com dois conceitos teológicos, eleição e predestinação. Pois, como diz a Sagrada Escritura em Romanos 8, 28, 29, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Ou os que ele designou de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Ou seja, nesta passagem nós temos uma perfeita descrição de São José. São José, uma figura ilustre. Se ser protetor é para São José participar no mistério da encarnação como esposo e como pai, onde a absoluta liberdade divina convida-o a colaborar com um consenso que faz dele mais um espectador do que um ator, por isso o chamamos de contemplativo. Iremos depois numa aula, se Deus quiser, ver o que é a contemplação. O único protagonismo na redenção é o do Redentor, mas isso, importantíssimo, e fazem-se guerras viscerais sobre isso, o Redentor não exclui uma inclusão, colaboração humana pedida por Deus através da vocação. Vamos à Escritura, João 15,5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas sem vós, eu também não quero fazer. Deus não precisa do homem rigorosamente para nada, muito bem é Deus, mas Deus quer. Isso o atestam as Escrituras, desde o Antigo Testamento, quanto Deus quer o homem. Então, se Deus quer o homem, Deus quis José, quis incluí-lo, chamou-o, pediu-lhe o seu consenso. Neste plano de salvação, José entra no mundo da plenitude dos tempos, a fazer parte respondendo a uma específica vocação, a de protetor do Redentor. Jesus fez como anjo do Senhor lhe tinha pedido e tomou consigo, Mateus 1, 24, a sua esposa. Portanto, São José é um vocacionado. Só desligar aqui. Já desligou meio de luzes. São José é um vocacionado.
A vocação vem do latim vocare, que significa chamar, normalmente para um serviço designado. A Sagrada Escritura apresenta a criação, a sua existência nas formas e no momento instituído, como efeito de um mandamento, como resposta ao apelo divino. O que acontece na ordem da criação se repete na recriação dos homens, que se autodestroem injustamente quando se recusam a permanecer no lugar que lhe foi confiado por origem divina. A história da salvação é então a reconstrução da humanidade. Já vimos este no início. Lembram-se, quando nós vimos São José na Sagrada Escritura no início, e também já vimos numa outra aula João 1.1 e Gênesis 1.1 na tradução dos 70, enarqué. Deus que reconstrói novamente a humanidade. A história da salvação é então a reconstrução da humanidade através de uma sucessão de chamamentos e relativas respostas, até ao consentimento supremo expresso na obediência absoluta de Jesus na cruz, que se fez obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, ao nome de Jesus, todos se ajoelham no céu, nos abismos, etc. Evidentemente, entre as diversas narrações de vocação que acompanham os personagens da Sagrada Escritura, não podia faltar aquela de Maria, a qual nós já tratamos e depois trataremos em outros percursos de Mariologia Bíblica, amplamente descrita por Lucas 1, de 26 a 38, e a de São José, por Mateus 1, de 18 a 25. Os dois personagens nas proximidades do centro da história, que é Jesus, ambos têm como objeto uma vocação totalmente excepcional que nunca existiu na história e nunca mais vai existir. Serem os pais e os diretos discípulos de Jesus em primeiro lugar, numa fé completamente nova. Poderiam ter ideia do Messias, da descendência davídica, mas, e já vimos isso mais do que uma vez, estamos a falar de uma fé completamente nova. Um desígnio de Deus completamente incompreensível. Bom, nós vimos que na construção do texto do Evangelho tiveram que recorrer ao Antigo Testamento para conseguir, de alguma forma, encontrar um ponto de apoio para descrever o que ali aconteceu. Quando vemos Maria da Arca da Aliança, a professora Rita já nos abordou e falou-nos bastante acerca disso. No relato da vocação de José, que reflete a expectativa de Israel, Mateus por duas vezes lembra a transcendência divina, expressa tanto na expressão do fato que Maria se encontra grávida por obra do Espírito Santo, quanto na confirmação da autoridade angélica, o que nela é gerado por ser do Espírito Santo. O evangelista leva em conta esta verdade em sua genealogia, onde interrompe a série dos gerou, já vimos as genealogias, ao chegar a José para dizer que José é o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Já vimos sobre isto. Mas, portanto, estamos a falar acerca da vocação de José. É precisamente a genealogia assim modificada que nos faz compreender a importância de José, cuja presença é considerada indispensável, porque é dele expressamente chamado pelo anjo filho de David. José é filho de David. E, portanto, é ele que garante o messianismo de Jesus. Sim, o Messias não tinha por que ser filho de David, é verdade, mas não deixamos de ter a esperança messiânica de que da descendência de David viria o Messias. No momento culminante da história sagrada, plenitude dos tempos, o filho de David, José, é chamado por ordem angélica para manter, vamos aos verbos, consigo a sua esposa, assumir a paternidade daquele que a sua esposa havia concebido por obra do Espírito Santo, pois o mensageiro se dirige a José como esposo de Maria, aquele que no devido tempo deve nomear o filho que nascerá da Virgem de Nazaré, com ele despojado.
Por isso dirige-se a José confiando-lhe as tarefas do pai terreno em relação ao filho de Maria. Portanto, manter consigo a sua esposa, assumir a paternidade e nomear Jesus. O ato de nomear Jesus, portanto, dar o nome ao filho, significa, já vimos, a lei do levirato, etc., significa assumir a paternidade daquela criança. A José, que não soube comportar-se face à admirável maternidade de Maria, o anjo revela que ele não se deve considerar um estranho, ou seja, o mensageiro divino introduz José onde, em qualquer coisa de absolutamente novo, o mistério da maternidade divina de Maria. O filho daquela que é juridicamente sua esposa lhe pertence por direito, segundo a lei humana, como prova a genealogia, mas também lhe pertence segundo a vontade divina, que expressamente chama José a compartilhar aquele a partir do qual se assume toda a paternidade nos céus e na terra, Efésios 3,15, o título de pai. Esta é a vocação de José. Nenhum homem se pode orgulhar de uma honra maior do que o próprio Deus, Pai, eleger e predestinar um homem a partilhar com ele o mesmo título que de Deus Pai provém. O homem a quem Deus chamou Pai. Não estamos a inventar, não estamos a fazer poesia, estamos a proceder com conclusões teológicas baseadas na nossa fonte sobre São José, que é a Sagrada Escritura. São José, o obediente na fé. A Redentoris Custos, quando se detém na fé de São José, considerando-o precisamente como uma resposta ao chamamento divino, afirma que José fez como o anjo do Senhor lhe ordenou e levou consigo a sua esposa. O que ele fez é uma pura obediência de fé. Obedece na fé. E muitas vezes na ausência de compreensão. São José compreendia o que estava a acontecer, entre luzes e sombras, caminhava na fé. Quem melhor para lhe ensinar a fé do que aquela que é a pura fé? Maria. Precisamente nesta fiel realização do mandamento divino se estabelece o contacto entre a fé de José e a de Maria. Pode-se dizer que o que José fez o uniu de modo muito especial à fé de Maria, aceitou como verdade a vinda de Deus o que Maria já havia aceitado na Anunciação. Então podemos, por uma razão, vamos lhe chamar causal, afirmar que a fé de Maria precede a fé de José, mas a fé de José participa da fé de Maria, que, citando São Tomás de Aquino, respondeu o seu sim no nome de toda a humanidade. Se Isabel disse à mãe do Redentor, bem-aventurada aquela que acreditou, em certo sentido esta bem-aventurança também pode ser referida a José, porque ele respondeu afirmativamente à palavra de Deus quando lhe foi transmitida naquele momento decisivo. Voltando, na plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu filho nascido de mulher, Maria era esposa de José. A aceitação do mistério por Maria, esposa, não podia ser separada, numa realidade que toca tão perto a essência do matrimónio, como a descendência do acolhimento da esposa de José, assim que, no início desta peregrinação, a fé de Maria encontra a fé de José. Ou seja, José é o primeiro a ser colocado por Deus no caminho de peregrinação de fé, na qual Maria, especialmente desde o Calvário ao Pentecostes, avançará perfeitamente. São José não transcorre, tanto quanto nós sabemos por ilações
da descrição de Maria na ausência de José, que para a cultura hebraica não seria comum. Nós não temos, como consequência exegética, lógica, no texto da história da salvação, uma presença de José em toda a vida de Maria. Muito bem, acontece. Nós temos uma permanência de Maria em toda a vida de Jesus e para lá da vida terrena de Jesus, pelo menos até ao Pentecostes. Depois vamos ver no curso de Escatologia Mariológica como a mulher do Apocalipse 12, a formação do texto, e como aquilo é visto ainda hoje no magistério e não só, como esta leitura que já se faz de um modo, vamos lhe chamar místico, da parte do vidente de Patmos, João, como uma consciência eclesial da particularidade da vida de Maria. Mas isso é mais lá para a frente. Para agora, vamos dizer apenas que, ainda que São José não tivesse acompanhado Maria em todo o seu percurso, muito bem, vamos assumir isso, não deixou São José de participar durante a sua vida, a partir da eleição de Deus, a partir das aparições durante o sono, portanto, oníricas, não deixou de participar dessa mesma fé de Maria, que é o sim do homem a Deus. São José, o obediente na fé. São José, esposo de Maria, não é estranho ao mistério que é realizado na maternidade da sua esposa. Na realidade, este mistério divino de José está ao lado de Maria. Ele é o primeiro depositário. Depositum fidei. Se nós quisermos, imaginemos José como uma arca, ele é o primeiro a segurar esta arca da fé, que depois será o testemunho dos apóstolos que chegou até nós. Ele, se nós quisermos, é a primeira testemunha de Jesus. Na realidade, este mistério divino, José está ao lado de Maria, é o primeiro depositário, junto com Maria, e também em relação a Maria, ele participa desse cume da autorrevelação de Deus em Cristo. Se observarmos de uma forma coerente o texto de ambos os evangelistas, Mateus e Lucas, também podemos afirmar que José é o primeiro a participar da fé da Mãe de Deus e que, ao fazê-lo, como consequência, porque a fé tem consequências, senão não é fé, é um sim ocasional, contextual, sustentará a sua esposa na fé da anunciação divina. A santidade de José está contida em: ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenou. Ele fez, ele realizou, ele obedeceu. Obedeceu a quê? À mensagem do anjo, portanto, o anjo como mensageiro, que é o que a palavra significa, angelos em grego significa mensageiro. Ele obedece à vontade de Deus Pai que lhe é transmitida através do anjo. O que é que Maria faz? Obedece ao arcanjo Gabriel que manifesta a vontade de Deus Pai para a vida de Maria. Estão a ver? A anunciação de Maria, a anunciação de José. Este fez torna-se o início da via de José, do caminho espiritual de José, do discipulado de José. Mesmo que o Evangelho não nos diga com palavras faladas por ele, ainda assim o qualifica como justo. Depois teremos toda uma aula sobre a justiça de José. Um julgamento que contém um dos testemunhos mais importantes sobre este homem e a sua vocação. Este justo, em grego dikaios, porque é que a Escritura gasta um versículo a dizer que José era justo. No decorrer de sua vida, que foi uma peregrinação de fé, José, como Maria, permaneceu, tanto quanto nós sabemos, fiel ao chamado de Deus até ao fim. E agora está aqui, se quisermos, a Revolução Copernicana. Afinal, o mistério da encarnação não vai girar como ponto de apoio à volta da maternidade divina, à volta da perpétua virgindade de Maria como antecipação do reino escatológico, mas à volta de um matrimónio que paradoxalmente é virgem, mas que nos abre hoje
no terceiro milénio, ainda que este documento tenha sido escrito antes, para uma compreensão da fé. Eu não vou dizer nova, porque já estava presente na Escritura, eu não vou dizer atualizada, profunda. Isso. Para uma compreensão da fé profunda. José não está apenas ao lado de Maria como uma testemunha muda do mistério. Uma testemunha muda do mistério. Esta participação e união passa pelo matrimónio. José é o esposo de Maria. Maria é a esposa de José. É o texto escriturístico que o diz. É o texto escriturístico que o diz. A definição de José é ser esposo de Maria. A definição de Maria é ser esposa de Jesus. Esta participação e união passa pelo matrimónio, isto é, o vínculo de caridade que ligava São José à Imaculada Virgem Maria, como nós recitamos na oração, a ti, bendito José. A catequese mariana centra-se nos títulos de Virgem e Mãe, desenvolve com razão os temas da virgindade e da maternidade divina. Por outro lado, ela fica quase muda sobre a condição de Maria enquanto esposa. Talvez com medo de comprometer a virgindade de Maria com este título, mas com sérios danos para o quê? Para a espiritualidade genuína. Por isso é que nós continuamos a fazer tratativas para lançarmos um curso no final deste ano e início do próximo ano. Conseguimos lançar um curso, como eu já vos disse, sobre a Mariologia do matrimónio, para cobrir todo o período do Antigo e do Novo Testamento e depois cobrir toda a história do matrimónio, a história teológica do matrimónio até aos nossos dias, a partir de uma base, o matrimónio de Maria e de José. Até porque, para além do ano de São José, estamos também no ano de quê? Da família. 5 anos da Amoris Laetitia. E o fundamento da família é o matrimónio, e o fundamento do matrimónio é o matrimónio de Maria e José, e se a Mariologia não nos faz entender que matrimónio é este, corremos o risco de vivermos de abstrações bonitas, pias, ai Jesus Nossa Senhora como eram santos, e termina aí. Disse a asneira. Se calhar não. Contudo, para a grande parte da teologia que termina com Maria Virgem e Mãe e o seu matrimónio com José e a sua qualificação como esposa, por outro lado, são completamente insignificantes, se não totalmente incómodos, mas empobrecem o mistério da encarnação, que não considera o estado civil de Maria como marginal, mas o enfatiza em ambos, que é enfatizado em ambos os relatos do Evangelho. Ou seja, a teologia clássica não quer saber de Maria como esposa, o Evangelho gasta tempo a apresentá-la como esposa. Existe aqui uma esquizofrenia teológica que São João Paulo II se apercebe, e como eu já vos disse, a sua grande equipa de teólogos se apercebe e diz, calma, existe aqui qualquer coisa que tem que ser feito. O estado de celibato de Maria teria simplificado a apresentação da verdade da virgindade de Maria, mas não teria contribuído para a renovação da criação, que tem a sua expressão máxima no matrimónio. Enquanto hoje alguns reavaliam a grandeza do matrimónio no plano da criação, outros parecem ter medo de falar dele e tentam fugir do seu alcance. Contudo, a palavra claramente coloca a encarnação na instituição do matrimónio e considera Maria como desposada com José e José como o esposo de Maria. A exegese que em Mateus 1, 18 a 25 em São José apenas reconhece o papel de trazer à luz a origem divina da maternidade divina, reduz todo o anúncio à solução de um problema de fidelidade conjugal. A natureza da narração, que é o Evangelho, exige, em vez disso, que José seja introduzido no mistério da maternidade de Maria, que é sua esposa, para que participe, por causa da paternidade messiânica, que ele terá de assumir. E foi isto que, se vocês lerem e relerem a Redentoris Custos, é isto que São João Paulo II propõe. Então, a imagem do esposo e da esposa.
No auge da história da salvação, quando Deus revela o seu amor pelos homens através do dom da palavra, é precisamente o matrimónio de Maria com José que realiza a plena liberdade para acolher o dom do casamento de si mesmo, casamento em si mesmo, no acolher e expressar este amor. Pertence ao mistério da salvação restaurar a pureza do coração ao homem, mas não mais na medida que a original, depois luxúria que vem do pecado e leva a ele, no coração restaurado do homem permanece. Ou seja, falamos da queda original, falamos de um Deus que criou o homem para a plenitude do seu ser, mas depois, esse homem, hoje mesmo batizado, não deixa de carregar consigo a impuridade de coração. Visto que os dois momentos que o homem viveu antes e depois do pecado original são caracterizados por uma sensibilidade interior diferente aos dons do Espírito Santo, devemos considerar o casamento de Maria e José a partir da perspectiva do Espírito Santo. Então, existe uma pneumatologia do matrimónio que se realiza de forma plena no matrimónio entre Maria e José. Estamos aqui a abrir portas que raramente a teologia bateu à porta. Não há dúvida de que a atividade do Espírito Santo não encontrou instrumentos mais sensíveis do que Maria e José, se o fruto da concepção em Maria é explicitamente definido por obra do Espírito Santo. O anjo diz a José que aquele que vai nascer nasce de Espírito Santo. O anjo diz a Maria que aquele que vai nascer nasce de Espírito Santo. Então, seja um, seja o outro, é-lhes anunciado o Espírito Santo e a sua consequência. Diz a Sagrada Escritura. Como não reconhecer que em tudo isto o que se refere à concepção, ou seja, o matrimónio, não fosse igualmente fruto do influxo do Espírito? Colocamos perguntas e depois procuramos respostas. É precisamente esta dimensão original e exemplar que percebemos no casamento de Maria e José, com plena consciência de serem queridos pelo Criador. Eles desejam ser um para o outro e ambos para Cristo. Na biologia do matrimónio que ia aparecer. Redescobrindo-se plenamente no dom desinteressado de si. O que para o primeiro casal era apenas um ideal. O primeiro casal, Adão e Eva, era apenas um ideal. Tornou-se realidade para Maria e José. A confirmação angélica da própria esposa, o novo apelo de Deus para levar consigo a sua esposa, em que a obra do Espírito Santo se manifesta com a maternidade, leva-nos a concluir que o seu amor como ser humano também renasce pelo Espírito Santo. Leiam Romanos 5:5. Forma da maneira mais perfeita de todo o amor humano e, portanto, também o esposo dos esposos, e nele aprofunda tudo o que é humano, digno e belo, aquela que traz as marcas do abandono exclusivo, da aliança das pessoas e da comunidade autêntica, a exemplo do mistério trinitário. O coração de José, obediente ao Espírito, encontra nele a fonte do amor, do seu amor conjugal como homem, amor que não é sufocado por nenhuma dureza de coração, mas libertado pelo Espírito que dá a vida. João 6,63. E mais ainda, então assistimos a uma união de corações. Por meio do sacrifício total de si, José expressa o seu amor generoso pela Mãe de Deus, fazendo-lhe um dom esponsal de si mesmo. A confirmação explícita de Mateus e Lucas sobre a realidade do vínculo matrimonial que une Maria a José atesta o que a Igreja Apostólica acreditava e ensinava, e a Igreja pós-apostólica também o confirma e constantemente menciona. São José, em vez de outros títulos, o menciona como o esposo de Maria. E nós vimos isso na patrística. Esta união indivisível de almas que devemos ter sempre presente, não só para resolver as objeções que possam surgir contra a verdade do matrimónio, mas também para compreender a coragem da Igreja ao colocar num pedestal o matrimónio de Maria e José, no qual justamente os dois protagonistas puderam viver plenamente a experiência do dom, trocar o dom sincero da própria
tocar o dom sincero da própria pessoa e de forma única, em toda a sua plenitude, poder viver a mesma liberdade do dom, que é a base do significado conjugal do corpo, pois o corpo conjugal é a capacidade de expressar amor. A Redentoris Custos recorda uma grande afirmação do Papa Paulo VI, neste empreendimento de renovação de todas as coisas em Cristo, o matrimónio também purificado e renovado torna-se uma nova realidade, um sacramento da nova aliança, e aqui no limiar do Novo Testamento, como já no Antigo Testamento, há um casal. Enquanto o de Adão e Eva foi a fonte do mal que inundou o mundo, o de José e Maria, o vértice, da qual a santidade espalhou-se por toda a terra. O Salvador começou a obra da redenção com esta união virginal e santa, na qual a vontade de purificar e santificar a família, este santuário de amor e este berço de vida. Existe ou não existe uma diferença em relação à nossa concepção sobre este velhinho simpático com um pau que depois floresce, porque era um dos viúvos chamados ao templo? Os delírios dos apócrifos. Uma frase de Santo Agostinho, que também já vimos, tanto mais esposo quanto mais casto, visto que a essência do casamento consiste na união indivisível das almas, a validade do casamento entre Maria e José está garantida. Ao distinguir as duas perfeições no casamento, estamos a falar de São Tomás de Aquino, um sobre a essência e a outra sobre o uso, o equívoco em que se confunde a relação conjugal com a união sexual, como se essas fossem iguais. Assim como na paternidade ele dará a maior importância ao amor e caridade, ele coloca a unidade do espírito em primeiro lugar. Estamos a falar de São Tomás. José é o esposo de Maria, sua esposa na continência, não pela comunhão carnal, mas pelo afeto, não pela união dos corpos, mas, mais importante, pela comunhão das almas. Como Maria era uma esposa casta, José também era um marido casto. Na verdade, não foi acidentalmente a José, pelo anjo, dito: não temas de levar Maria como tua esposa. Ela é chamada desde o primeiro consentimento ao matrimónio de uma esposa que ele não tinha e não conheceria sexualmente, já o sabemos. O título do cônjuge não se perdeu, nem era ficção, onde não havia associação carnal. Pelo contrário, aquela virgem era sem dúvida mais santa e admirável para o seu esposo, pois embora fosse fértil sem esposo e de outra forma por causa da descendência, era a mesma em termos de consentimento. Mantendo-nos dentro da hora, amanhã iremos tratar a segunda parte, que é a paternidade messiânica, a paternidade humana autêntica, o exercício de paternidade, o ofício de carpinteiro, iremos falar brevemente sobre isso, a contemplação da verdade, o protetor da Santa Igreja e depois a imagem do Evangelho. Ora, dito tudo isto, vamos às vossas questões. Então, vamos às vossas perguntas. Hoje temos duas. Primeira pergunta: como era vista no templo de Jesus de Nazaré pequeno a mulher com um filho recém-nascido sem a figura de um homem, vivendo e participando da vida de ambos, tanto pelo matrimónio como pela paternidade assumida? Ora, eu vou tentar responder àquilo que eu entendi da pergunta. Uma mulher sem homem com filho, portanto, se ele nascia fora de qualquer perspectiva de matrimónio, era um pouco difícil por isto. No ato do nascimento da pessoa, a mulher antes da primeira menstruação, começavam, vamos dizer assim, os interesses gerais, ainda que depois se pedisse o consentimento da mulher. Ora, se esse filho fosse do homem a qual ela era prometida esposa, etc, 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 então, vamos dizer, as coisas apressavam-se. Se fosse filho de adultério,
nem sequer o pai adulto poderia ficar com a criança. Nem sequer ela poderia ficar com ele. A família iria aplicar, pois, todo um conjunto de regras, lapidação pública, etc. No caso em que ficasse viúva, existia a possibilidade de, como está presente no Antigo Testamento, de o irmão do esposo tomar a esposa. Claro que para nós é estranho. Agora, vocês lembrem-se que na escatologia do Antigo Testamento é a descendência do homem que lhe dá imortalidade, que lhe salva a alma. Logo, por exemplo, vamos imaginar agora uma situação fictícia. O José, vamos utilizar outro nome. O João casa-se com a Madalena. O João é irmão de Simão. O João morre, Simão fica com a Madalena, tem o filho, e aquele filho vai ser filho de João. E dessa forma, João viverá para sempre na sua descendência. Deu para responder. Segunda pergunta, pode-se dizer também José dentro da Trindade? Se nós entendemos este dentro da Trindade pela vida intratrinitária que a partir do momento em que Jesus sobe aos céus, em que a natureza humana é assumida dentro da Trindade e que a comunidade dos salvados, conhecida pela Igreja Celeste, existe dentro da vida trinitária, do amante, do amado e do próprio amor, Pai, Filho e Espírito Santo, então sim, José existe dentro da Trindade, tal como existe Maria, tal como existem os apóstolos, tal como existem os mártires, tal como existem os santos. E dito isto, ainda dentro da hora, vamos aos nossos recados. Temos uma boa surpresa para vocês que estão com desejo de fazer o curso de Mariologia do Santo Padre. Fale connosco pelo WhatsApp amanhã, antes que finalize as inscrições. E amanhã, quarta-feira, que em Minas Gerais, a história do Tiradentes, etc., não adianta, temos aulas na mesma. Segunda parte, a Redentoris Custos. Não há feriados para ninguém aqui. É uma casa de trabalho. Quem tiver interesse no curso da Mariologia do Papa Francisco, há uma promoção vagante que só se acede através do WhatsApp. Dito isto, estamos dentro da hora, graças a Deus. Para quem vai dormir, uma santa noite. Para quem ainda vai jantar, como eu e provavelmente como vocês, um bom apetite. Fiquem bem e vemo-nos amanhã na Eucaristia às 6:30 da manhã, rezando por todas as intenções daqueles que nos acompanham diariamente e nos colocam as intenções. Dito isto, até amanhã, se Deus quiser.